Hoje é 16 de maio de 2022. Eu gostaria de pedir aos caminhoneiros, embarcadores, acionistas desses embarcadores e ao Ministério Público que prestasse muita atenção na íntegra desse vídeo. O que é o transporte de container quando ele é originado no porto? Ele implica num frete que é calculado ida e volta. Então, se o container vai a Campinas, esse percurso de 200 quilômetros é cobrado ida e volta. Hoje, o armador tenta reduzir custos, principalmente na cabotagem, da rotatividade de container vazio nos portos brasileiros. E como é que ele faz isso? Reaproveitando o container. Ele faz o reaproveitamento do container. O que vem a ser reaproveitamento do container? É quando um container, por exemplo, sai daqui do Porto de Santos, descarrega em um embarcador em Campinas e de lá é redirecionado para um outro embarcador para ser estufado, tá certo? E retornado ao Porto de Santos já carregado. Com isso ele evita a rotatividade de container vazio no porto, tá? Diminui o custo para ele. Nessa operação, o que existe na área marítima? O chamado booking ou reserva do container. Se o container chega no porto, seja de cabotagem ou importação, ele chega em uma determinada reserva. Quando ele é reaproveitado, ele tem que ser tirado dessa reserva e passado para a reserva que se destina a embarque no navio. Ele vai embarcar cheio, então tem uma reserva de um embarcador para aquele container. Em final de 2020, quando falava sobre o projeto BR do Mar, a cabotagem, falava com o então ministro Tarcísio, eu questionei ele o que vem acontecendo no país. E aqui eu queria pedir uma especial atenção dos embarcadores, dos acionistas desses grandes embarcadores, do Ministério Público e do CAD. Eu questionei então, e quem quiser ter curiosidade, esse texto está atrás do computador aqui, dá um print nesse vídeo e leia. Ministro, talvez não seja do seu conhecimento. Hoje o armador pratica o reaproveitamento de container, principalmente na cabotagem, o que vem a ser isso. Um container que sai do porto para descarregar, por exemplo, em Campinas, após ser descarregado, é redirecionado a outro cliente da região para estufagem e retorno ao porto já carregado. Perguntei para ele, o senhor tem conhecimento que esse tipo de operação visa cortar custos em benefício do próprio armador, prejudicando os caminhoneiros que transportam container vazio? É do seu conhecimento que o armador cobra, esse é o detalhe, a viagem ida e volta do cliente, onde foi descarregado, e outra ida e volta do cliente, onde foi carregado, e isso não contribui em nada, tá? A redução do custo do transporte rodoviário, porque o ministro, então, ele fala na redução do frete rodoviário, falava, né? Vamos lá. O que está acontecendo? Se o container sai do porto ao destino, por exemplo, Campinas, esse embarcador onde vai descarregar o container em caso de reaproveitamento, ele tem que pagar apenas o custo da viagem de Santos a Campinas e a despesa de viagem de pedágio, tá? De acordo com a lei do pedágio, de Santos a Campinas. Se esse container é reaproveitado, por exemplo, em Sumaré, tá? E vai para Sumaré para um outro embarcador para retornar ao Porto de Santos, isso teria que ser cobrado, vamos dizer assim, de Campinas a Sumaré e de Sumaré ao Porto do segundo embarcador. E a despesa de pedágio também nisso. Hoje o que ocorre, por isso que a cabotagem quer controlar o transporte rodoviário de cargas na cabotagem, é o seguinte, ela cobra ida e volta do primeiro embarcador e ela cobra ida e volta do segundo embarcador. Eu relatei isso ao então ministro Tarcísio na ocasião, que isso vinha acontecendo e vem acontecendo. A resposta dele está aqui, para quem quiser escutar. Não poderia, por exemplo, ser proibido, né, de que um container que foi descarregado em A não possa ir a B para fazer um carregamento antes de se deslocar para o porto. Isso não faria sentido, né? Não faria sentido econômico e não há nada na legislação que proíba isso, absolutamente.
Ministro, constitui estelionato. Porque se o primeiro embarcador, onde foi descarregado esse contêiner, depois for redirecionado a outro, ele não pode pagar a despesa de pedágio de volta do contêiner ao porto, porque não foi para ele que esse contêiner voltou. Ele não pode pagar a viagem de volta desse contêiner ao porto, porque não foi para ele. E a mesma coisa se aplica ao segundo embarcador. O armador hoje, principalmente na cabotagem, isso não é um privilégio do Porto Santos, isso é no Brasil todo. O armador na cabotagem hoje, ele cobra frete de ida e volta, e aí faz um leilão, onde ele coloca as transportadoras para se submeter a fazer esse percurso, esse tipo de operação pelo menor preço, ou seja, ele visa. O senhor falou que não há nada irregular. Artigo 36 da Lei 12.529. Constitui inflação de ordem econômica, independentemente de culpa, usados sob qualquer forma, manifestados, que tenham por objetivo ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Primeiro, artigo 36, inciso 3º, aumentar arbitrariamente os lucros. Inciso 4º, exercer de forma abusiva a posição dominante. O projeto de lei 12.505 do senador Lucas Barreto menciona essa questão de reserva de mercado. Ele cita o parágrafo 2º do artigo 36, que é justamente sobre essa posição, quando essa posição atinge a 20% do mercado. A aliança, ela tem hoje de 52, como cita no projeto de lei 12.205, de 2022, ela tem hoje de 52% a 57% do mercado de cabotagem. Qual é a pena prevista para esse tipo de coisa? Tá lá no artigo 37, inciso 1º. No caso de empresa, a multa é de 0,1% a 20% do faturamento bruto. Isso é receita da União. E essa pena, ela se aplica em dobro em caso de reincidência. Não é uma, nem duas, nem três, são milhares de operações. Quando eu questionei, aliás, caminhoneiro não é ouvido. Quem é ouvido são as representatividades em Brasília, muitos deles que sequer sabem que a água do mar é salgada, que dirá falar de porto. Quando eu questionei o DTE, que ele tinha que ser separado, o projeto DTE, a remessa de um contêiner vazio e a remessa de um contêiner estufado com a carga unificada, ela tinha que ser separada. Por quê? Que evitar esse tipo de coisa. É uma questão de física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É simples de entender. Container tem uma numeração, ele tem um registro de número. Ia ser impossível um container estar saindo do porto para um certo cliente estufado e ao mesmo tempo está saindo do porto vazio para um outro cliente. Foi isso que eu quis falar e não fui ouvido, porque só são ouvidos representatividades. Não foi ouvido ninguém da área portuária que entende do problema. Não falo de mim, tem muita gente competente que entende desse problema. Muita gente competente na área portuária. Quem foi ouvido teve interesse, principalmente na cabotagem. Teve interesse e nada disso foi feito. Hoje, para o Ministério Público entender o que acontece, hoje, para se passar esse container de um booking por outro, ou seja, do booking que ele chegou carregado para o booking que ele vai embarcar carregado no porto, para reserva, é cobrado uma taxa que eu chamo de taxa de estelionato. Varia de R$100 a R$160. Então, com isso, simula que o container voltou ao porto e saiu do porto por outro embarcador. Eu posso citar empresas que são vítimas desse golpe. Ou são coniventes devido à falta de container por uma questão de conseguir controlar o mercado. Elas podem tanto estar sendo vítimas, como estar sendo coniventes com isso. E um detalhe, o armador hoje começa a cruzar a cabotagem com a exportação. Então, onde descarrega a cabotagem, que o senhor não sabe disso, mas o mesmo container que roda na cabotagem é o mesmo que roda no mercado externo, ou seja, o container que vem com importação, vai com exportação, é o mesmo que roda na cabotagem.
Hoje o armador cruza as informações. Ele consegue pegar um container, por exemplo, que está fazendo a cabotagem e direcionar ele para exportação. O que acontece com isso? Ele vai puxando a gordura para ele. Por isso que ele quer controlar de qualquer jeito o mercado rodoviário. Por isso que ele está com tanta fome de entrar no mercado rodoviário, porque isso não é fiscalizado. Foi feita uma promessa na última paralisação que teve no Porto Santos, que iria ser instalado em janeiro, um posto fixo da NTT. Queria ver, entre outras coisas, esse tipo de problema. Como pré-candidato a governador do estado de São Paulo, eu posso falar que a sua primeira promessa não foi cumprida. Essa questão, ela impacta, principalmente na cabotagem, ela impacta a economia brasileira. Aquele embarcador que concorda em pagar isso, esse frete que não existe, no caso do reaproveitamento de container, ele dilui isso no preço da mercadoria, que fica no mercado interno e vai para a mesa do brasileiro. Aquele embarcador que não sabe que isso acontece, por questão de, vamos dizer assim, ignorância da logística, pode começar a resolver esse problema da seguinte maneira. O container saiu do porto, ele tem uma reserva, ele tem uma retirada. Saiu cheio, o embarcador começa a fiscalizar mediante a apresentação do próprio relatório de rastreamento de onde saiu esse container para chegar para ele. A mesma coisa é o vazio. Tem um intercâmbio da retirada do container vazio. Se chega numa empresa para estufar, essa empresa tem que cobrar o intercâmbio da retirada desse container na área portuária, porque vai ser cobrado o frete dela e de volta, como se tivesse saído do porto e retornado ao porto. Então ela começa, se ela quiser ver isso, ela começa a rastrear o container, ver de onde ele saiu. Se a cobrança que está sendo feita é certa. Foi falado que o transportador autônomo de carga, o caminhoneiro, ia ter que se reinventar. Eu estou me reinventando. Eu estou aprimorando e vendo onde é que o custo Brasil está sendo desviado, o lucro está sendo tirado da boca do caminhoneiro para a boca de poucos empresários. Então, eu acho que cada um pode fazer a sua parte. Meter a boca no trombone e explicar o que está acontecendo. Aqui no Porto eu posso citar que são vítimas desse tipo de operação, que eu já presenciei. P&G, Unilever, Química Amparo, a Ginomoto, e o da Ginomoto é até um detalhe. O container reaproveitado descarregou veneno em Uberaba e depois foi direcionado para estufar a Ginomoto, ou seja, alimento. Passou uma vassoura dentro do container e aí o container foi carregar alimento. Interessante isso. Segmento de bebida, isso acontece. Eu já vi container ser carregado com carga para Heineken de Araraquara, dormir lá, tá? Descarregar, dormir lá, pernoitar lá e voltar carregado para o Porto de Santos. E foi cobrado frete de ida e volta da primeira viagem e frete de ida e volta do retorno do container. Isso eu provo, se for preciso. Isso eu tenho como provar. Tá? Então, até se a empresa não quiser fiscalizar por algum, vamos dizer assim, interesse, os acionistas têm que olhar isso. Eles têm que começar a olhar isso, porque isso está abalando o lucro da empresa. Quer reduzir frete? Reduza. Mas reduza honestamente. Porque manter o que está acontecendo em nome de manter a arrecadação, não cair a arrecadação, em nome de não travar a logística brasileira, ou seja, no caso daqui do Porto de Santos, não congestionar mais ainda a rodovia Anchieta, que é a única rodovia de acesso ao Porto de Santos, manter isso como está é crime. E é crime de responsabilidade. E agora que todo mundo tem consciência do que está acontecendo, a autoridade competente, se nada fizer, responde por prevaricação. Eu agradeço muito vocês terem me prestado atenção em tudo que eu falei. E começa a prestar atenção ao que acontece. Porque até container que está sendo descarregado no interior de São Paulo está sendo direcionado e reaproveitado e está sendo direcionado para Brado. A Brado, o trem, ele tinha que estar custeando a retirada desse container vazio para lá. Mas não é isso que vem acontecendo. Quem está pagando esse custo é o embarcador brasileiro.
Mas quem tem o poder de redirecionar o container é só o armador. Ele tem o poder de entregar o lacre e joga na mão do caminhoneiro, da transportadora e dizendo, fica com você, eu te falo para onde vai. Ele está podendo fazer isso. Ele está cobrando ida e volta de cada embarcador no reaproveitamento e também está cobrando pedágio ida e volta de cada embarcador no reaproveitamento. Ficou longo o vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido.